Fala pessoal, tudo bem? Vocês já devem ter visto o programa do Haddad, que é assustador, eu destrinchei aqui no nosso canal para todos vocês que se interessaram, aí mais ou menos meia hora de vídeo. Mas o G1 fez uma análise bastante interessante, porque ele fez um resumo contrapondo ideias do programa do Bolsonaro com o programa do Haddad. Eu acho isso importantíssimo de ser divulgado, principalmente em vídeo, nesse segundo turno, que a gente tanto precisa de uma vitória de Jair Bolsonaro, que a gente tanto precisa de uma derrota do PT. Então vamos lá, vou falar ponto a ponto para vocês espalharem aí para seus amigos, para vocês espalharem, utilizarem numa eventual campanha, numa virada de votos aí de quem antes votava no Alckmin, de quem antes votava no Ciro, de quem antes votava no João Amoedo, para agora mudar o voto para Jair Bolsonaro. Ideologia de gênero, né? Qualquer forma de diferenciação entre os brasileiros não vai ser admitida, isso está na página 6 do programa do Bolsonaro. Já no programa de Lula e de Haddad, criar bolsas de estudo para travestis e transexuais, né? Ou seja, acabou com o critério meritocrático, acabou com o critério socioeconômico, não interessa pobre, rico, não sei o que interessa é se você é travesti ou se você é transexual, o que é uma discriminação por lei absurda, até inconstitucional. Presídios. Bolsonaro, prender e deixar na cadeia quem tiver cometido os crimes e acabar com a progressão de pena e a saída temporária, que inclusive é uma das minhas propostas enquanto deputado federal. E já o programa do Lula e do Haddad, reduzir a massa carcerária do Brasil, ou seja, reduzir o número de presos através da liberação dos presidiários. Olha só que maravilha. Então, tá faltando espaço nos presídios? Vamos construir presídios novos? Não, vamos soltar os presos. Essa é a ideia do Haddad para a nossa crise do sistema prisional. Propriedade privada, programa do Bolsonaro. Retirar da Constituição qualquer relativização da propriedade privada. O que é seu e vagabundo nenhum pode tirar de você. Lula e Haddad, enfrentar a criminalização do MST. Ou seja, nós, a direita, estamos trabalhando para que um projeto que que define grupos como MST que invadem terras, que espalham terror como grupos terroristas, estamos lutando justamente para que o MST seja tratado como merece, que é como um grupo terrorista, e o Lula e o Haddad querem barrar completamente esse projeto. Impostos. Bolsonaro, redução da carga tributária e aumentar a receita destinada aos municípios, ou seja, revisão do Pacto Federativo e você pagando menos imposto sobre o consumo. No programa do Lula e do Haddad, criar imposto sobre exportação, já é difícil exportar, criando imposto vai ficar mais ainda, criar imposto sobre lucros e dividendos, gerando menos empregos, menos lucro significa menos produtividade, menos investimentos significa menos empresas, que significa menos empregos, que significa menores salários. É só uma desculpa bonitinha para dizer que eles estão taxando os ricos, mas no final das contas, eles estão tirando dinheiro dos pobres. E aumentar o imposto territorial rural, o ITR, para grandes propriedades. Imprensa. Bolsonaro, contrariedade a qualquer regulação ou controle social da mídia. Ou seja, todo mundo fala aí, Bolsonaro autoritário, não sei o que, quer censura, não sei o que, mas o programa de governo dele, e ele é bastante claro ao dizer que não vai regulamentar, que vai deixar a imprensa completamente livre. Já Lula e Haddad, implantar mecanismo de regulação da imprensa e criar uma empresa pública de comunicação para expor o posicionamento do governo, né? Basicamente, um Ministério da Verdade para expor a propaganda petista, a propaganda populista. Lava Jato, a justiça deverá seguir seu rumo sem interferências políticas. Já Lula e Haddad, promoveu uma reforma do sistema de justiça para reduzir o poder de investigação do Ministério Público Federal. Então, não só eles querem reduzir o poder do Ministério Público Federal para investigação, como também eles querem aparelhar o Ministério Público e o Judiciário com a desculpa de que as minorias não estão sendo representadas no Ministério Público e no Judiciário, então vamos acabar com o processo meritocrático, vamos acabar com o processo técnico e vamos colocar um monte de apadrinhado de partido político lá para representar as minorias. Ministérios. Bolsonaro quer reduzir os 29 ministérios existentes atualmente, ainda não definiu exatamente quantos ministérios quer ter, ou quais ministérios, mas o compromisso é de reduzir os 29 que hoje existem. Lula e Haddad criar 6 novos ministérios, incluindo o Ministério da Pesca, ou seja, aquele ministério absolutamente inútil que existiu durante os governos petistas, vai voltar a existir simplesmente para ter um bonitão lá, para ser chamado de ministro, sendo que ele não faz absolutamente nada, sendo que ele não tem função relevante nenhuma para o país e poderia muito bem ser uma simples secretaria anexada ao Ministério da Agricultura. Empresas privadas. Bolsonaro, fomentar o empreendedorismo, fazendo com que o jovem saia da faculdade pensando em abrir uma empresa, né? Ou seja, inverter essa lógica de hoje, porque infelizmente hoje o jovem sai da faculdade pensando em fazer concurso público, não porque ele quer exercer a função pública, porque aí não tem problema nenhum. Você quer exercer função pública, tem que prestar concurso mesmo, não tem problema nenhum nisso. O problema é o aluno sair da faculdade querendo prestar concurso público por causa do salário e da estabilidade e não por causa da função que ele vai cumprir. Isso aí tira completamente os incentivos para ele empreender, tira completamente
completamente os incentivos para ele continuar estudando, porque ele não está prestando concurso porque ele quer exercer a função pública, porque ele gosta daquela função pública, mas porque ele viu uma vantagem naquele salário, naquela estabilidade, e quer ficar lá encostado o resto da vida. Vamos inverter essa lógica para o jovem sair da faculdade querendo empreender, gerar emprego, gerar riqueza. Ditaduras socialistas. Bolsonaro deixar de louvar ditaduras assassinas socialistas e desprezar democracias importantes. Já o programa do Lula, no sentido contrário, desenvolvimento da infraestrutura de países do Mercosul, incluindo a Venezuela. Ou seja, lembra de todo aquele dinheiro do BNDES que a gente já destinou para Venezuela, para Cuba, para Nicarágua, para Angola, que a fundo perdido, que nunca mais voltou para o Brasil? Pois é, o PT quer continuar essa política de financiar ditaduras totalitárias com o nosso dinheiro. Sindicatos. Bolsonaro, o sindicato deve ser voluntário contra a obrigatoriedade do imposto sindical. Ou seja, você só paga o seu sindicato se ele te representar. Se ele não te representar, você não tem obrigação nenhuma de pagar. Como é o certo, como é o justo, como é o moral a se fazer. Lula e Haddad, valorização dos sindicatos e associações de trabalhadores. Ou seja, mais do nosso dinheiro do pagador de impostos indo para financiar um monte de vagabundo que nunca trabalhou na vida e tá lá para fazer militância petista. Agronegócio. Bolsonaro, segurança no campo, políticas para consolidar o mercado interno e abrir novos mercados externos, melhora da logística para distribuição. Uma das principais demandas do agronegócio hoje é justamente o custo Brasil, resolver o custo Brasil, porque a nossa infraestrutura é péssima, não tem como escoar os nossos produtos, a gente perde competitividade justamente por causa disso. O nosso agronegócio é muito bem desenvolvido, tem muita tecnologia, tem muita mão de obra qualificada, mas infelizmente sofre por estar no Brasil e não ter uma infraestrutura de país desenvolvido. O projeto Bolsonaro é justamente promover e incentivar a construção dessa infraestrutura. Do Lula e do Haddad, a regulação do agronegócio para evitar a ampliação de grandes latifundiários, implantar a reforma agrária e distribuir terras ao MST e indígenas, né? Ou seja, ficar distribuindo terra para quem não produz ou para quem não tem as condições de produzir e acaba vendendo a terra no final da reforma agrária. Constituição. Bolsonaro, respeito e obediência à Constituição. Lula e Haddad estabeleceu um novo processo constituinte, ou seja, uma nova Constituição para aumentar os poderes do governo e centralizar ainda mais os poderes no poder executivo, ou seja, no presidente da República, que vai poder atropelar Judiciário e Congresso Nacional. Médicos cubanos. Bolsonaro avaliar os médicos cubanos para testar sua capacidade. Os aprovados vão receber seu salário integral sem destinar recursos à ditadura cubana. Lula e Haddad ampliar o programa Mais Médicos, né? Ou seja, mandar mais do nosso dinheiro para a ditadura e continuar desviando o dinheiro do salário dos médicos cubanos. Segurança. Bolsonaro, tolerância zero com crime e redução da maioridade penal. Lula e Haddad, desmilitarização das polícias e iluminação com LED nas ruas. Ou seja, o programa do Haddad basicamente pensa que bandido é vampiro e que simplesmente se colocar uma lanterna na cara dele, ele vai derreter, vai evaporar e você não vai mais ser assaltado. Justamente para combater esse absurdo, o programa do Bolsonaro promove e defende a tolerância zero com crime. Essas são as diferenças essenciais e mais gritantes entre os dois programas de governo. Espero que você consiga fazer bom uso desse vídeo para convencer seus amigos a impedir esse Brasil de caos, esse Brasil de retrocesso que seria um Brasil de governo Haddad, e convença seus amigos a votar no Bolsonaro, mesmo que tenha algumas diferenças, como eu tenho, mesmo que tenha algumas reservas, agora é o melhor que a gente tem para o país. Muito obrigado, se você gostou desse vídeo, peço que você compartilhe com seus amigos, também que você clique aí para se inscrever no nosso canal, no sinalzinho aí também, no sininho aí para você receber as notificações, e é isso aí, até mais. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.